Você sabe criar um orçamento? Você sabe compartilhar um orçamento de qualidade com o seu cliente? Um orçamento que ofereça segurança para o seu cliente na tomada de decisões? E aí, gente, como vai? Tudo bem? Aqui é Evandro, professor do curso de Design Gráfico aqui da Escola Casa, e a gente vai falar hoje sobre orçamento. Você sabe criar um orçamento? Você sabe compartilhar um orçamento de qualidade com o seu cliente? Um orçamento que ofereça segurança para o seu cliente na tomada de decisões? É justamente sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre como montar um orçamento, quais são as ferramentas que a gente pode utilizar para manter um orçamento com qualidade, um orçamento claro, para que o nosso cliente tenha certeza de que a gente é a melhor opção para ele. Ok? Mas antes, gostaria de pedir que você se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com seus colegas caso essas informações que vão ser passadas aqui sejam interessantes para vocês. Provavelmente vão ajudar outras pessoas também. Beleza? Então vamos lá. Orçamento. É sempre muito complicado para quem está começando botar preço no seu trabalho, né? Como eu vou determinar quanto vale aquilo que eu entrego para o meu cliente? É uma dúvida que eu tenho recorrente dos meus alunos e é uma coisa que a gente realmente tem uma certa dificuldade no começo. Mas o primeiro ponto que a gente precisa levar em consideração quando a gente está montando o orçamento é que o que a gente está oferecendo para o nosso cliente é um serviço. E o serviço, por si só, ele tem algumas características diferentes das características dos produtos. Primeiro de tudo é a intangibilidade. Um produto é tangível, tu consegue ir lá na loja e prova a camiseta, o boné, tu pode sentir o peso, ver como funciona o smartphone, por exemplo. Agora um serviço não, a gente não tem como provar o serviço antes da execução dele. A gente só consegue verificar o andamento do serviço, como ele é, ou a qualidade que ele está entregando no final ou durante a execução, né? Não tem como a gente fazer esse processo durante o meio. Então isso é uma característica bem marcante do serviço. A inseparabilidade também é uma característica. Eu não consigo desvencilhar o produtor, a pessoa que está desenvolvendo o serviço, do serviço em si. Então, ao contrário do produto, que a pessoa faz a confecção e bota na loja para vender. Então fica distante uma coisa da outra, né? É inseparável o produtor do serviço em si. Então isso é um fator que faz com que nós não consigamos executar muitos serviços ao mesmo tempo, né? Variabilidade também é um outro elemento que é uma característica marcante do serviço, né? Porque cada serviço vai ser diferente. A gente vai entregar para um determinado cliente um determinado tipo de trabalho, por mais que a gente faça a mesma coisa. Eu sou designer de marcas e faço marcas, então vou fazer marcas para todos os meus clientes, mas o processo compositivo, o processo criativo vai variar de acordo com o cliente, de acordo com a necessidade, de acordo com o nicho, né? Uns vão precisar de mais horas, outros vão precisar de menos horas, uns vão precisar de algum determinado tipo de atribuição, de uma determinada ferramenta, enquanto outras. A tratativa também pode modificar e isso tudo é uma característica específica, né, do serviço. Além disso, a gente ainda tem a perecibilidade, ou seja, a gente não consegue armazenar produto para vender depois. A gente não consegue estocar para vender bastante, né? Então o produto ele segue sendo executado conforme a gente está prestando. No decorrer do tempo ele é prestado. Então é uma condição também inerente do produto. Veja então esses 4 pontos são bem importantes para que nós possamos determinar o orçamento. A gente sabe que a gente não pode se desvencilhar do trabalho, a gente sabe que não tem como a gente estocar, sabe? E a gente sabe que a pessoa não tem como provar, ter uma amostra grátis do produto em si, né? Porque não é um produto, é uma execução que a gente faz. Justamente por isso é mais complicado de oferecer um preço, né? De precificar o nosso trabalho. E é sobre isso também que a gente vai colocar aqui. O primeiro ponto, então, que a gente precisa levar em consideração para a gente montar um orçamento bacana, um orçamento sincero para o nosso cliente, é determinar um cronograma.
ok? Se a gente é quem vai executar o trabalho, não tem como a gente se desvencilhar da grande maioria das partes, a gente pode terceirizar outros serviços, mas a gente não consegue se desvencilhar pelo menos da parte gerencial desses que a gente está terceirizando, então a gente precisa determinar as etapas, organizar os processos para que a gente consiga quantificá-los, para que a gente consiga determinar as horas que cada coisa vai precisar. E para fazer isso a gente tem o diagrama de Gantt. O diagrama de Gantt é uma ferramenta visual que ajuda a gente a desenhar o nosso processo e facilita para que a gente consiga determinar quantas horas vão ser necessárias para cada determinada atividade. Quem já teve aula comigo sabe que a gente trabalha com metodologia do Design Thinking, design centrado no ser humano, design participativo, né? E todas essas metodologias, elas são separadas em etapas específicas, etapas de entendimento, etapas de criação e etapas de implementação, certo? Então, para a gente montar um cronograma, é interessante que nós utilizemos essa metodologia do Design Thinking, que é a metodologia que ajuda a gente a trazer inovação para dentro do projeto, ajuda a gente a separar o processo em etapas, em problemas maiores para problemas menores e aí, consequentemente, ir quebrando esses problemas e resolvendo-os de forma mais comedida, com mais controle. E aí tem uma questão, né? Quando a gente vai fazer um cronograma, a gente pode fazer o nosso cronograma de projeto, onde a gente vai determinar todas as etapas, colocando certinho, por exemplo, utilizando ferramentas de Design Thinking, etapas de imersão, pesquisa, questionário, formas de captação de dados específicos, certo? Mas para o cliente, não é interessante que nós coloquemos todas essas informações. A gente não precisa ser tão específico assim na montagem de um cronograma para o orçamento. Porque dessa maneira a gente vai estar oferecendo informações demais, né? E o que o cliente realmente quer saber no orçamento é o preço. Mas para que a gente consiga montar o preço, a gente precisa determinar as etapas, o que a gente vai fazer em cada parte para saber quantificar as nossas horas. Então, sabemos que a pior forma de a gente oferecer um serviço de design é tabelando ele. A gente precisa conhecer o orçamento, conhecer o prazo e a partir disso determinar um orçamento coerente com esse prazo, o nível de pesquisa, a profundidade de pesquisa, a profundidade das etapas de criação, de ideação, de definição, de testes de usabilidade, para que a gente consiga realmente oferecer eficiência, eficácia na solução que a gente está prevendo, originalidade também. Do contrário, a gente sempre vai ter que fazer a coisa mais rápida, mais fácil, para resolver o problema logo, para se ver livre do problema. E, consequentemente, isso nem sempre vai trazer para a gente a melhor solução. Nem para a gente, nem para o nosso cliente, né? Então, digamos que a gente está desenvolvendo um projeto de criação de uma embalagem. Então, usando o diagrama de Gantt, ajuda a gente a organizar o nosso fluxo, organizar todo o processo de pesquisa e desenvolvimento, né? Então a gente sabe que para desenvolver uma embalagem a gente vai precisar entender os cenários onde essa embalagem vai estar inserida, quem são os concorrentes, quais são os players que também têm embalagens, quais são as qualidades dessas embalagens, quais são as deficiências, quem é o público, a quem se destina a embalagem, como é o uso dessas pessoas, onde ele fica na gôndola do supermercado, como ele é transportado, todas essas questões precisam ser detalhadas, a gente precisa entender isso para a gente oferecer eficiência no nosso trabalho, né? Então eu organizei aqui, esse diagrama aqui, onde a primeira etapa desse diagrama é listar quais são as atividades que a gente vai fazer. E inicialmente, né, seguindo o preceito, aqui eu estou utilizando o preceito do design centrado no ser humano, que são 3 etapas específicas, uma de entendimento, outra de criação e outra de implementação. Então eu separei aqui as 3 fases, entendimento, criação e implementação, né? Esse material aqui, tanto esse chart aqui do Google Planilhas quanto o outro material, eu vou deixar para vocês aqui embaixo na descrição. Vocês podem entrar lá no blog e baixar o arquivo para vocês utilizarem como vocês quiserem, tá? Mas enfim, então uma etapa de entendimento, uma etapa de criação, uma etapa de implementação. E dentro dessas etapas eu crio as subetapas. Por exemplo, na parte de entendimento, eu determinei que eu vou fazer uma coleta de dados. Como eu falei anteriormente, a gente não precisa ser muito específico. Claro que quando a gente está fazendo o nosso cronograma, a gente vai detalhar especificamente, né? Coleta de dados, 1.1.
né? Quais são as etapas da coleta de dados que a gente vai manter no nosso projeto? Pô, então vou ter um questionário, vou ter uma entrevista com algumas pessoas, vou fazer uma imersão no ponto de venda, vou fazer um benchmark com os concorrentes. Quais são as ferramentas? Vou fazer um workshop, vou determinando então quais as ferramentas que eu vou utilizar. Aqui para o cliente a gente não tem a necessidade de ser tão específico, até porque vai ser chato, né? Para ele não tem tanto interesse nisso. Também pode ser pedante, né? A gente fica lá com um monte de forma técnica, um monte de ferramenta que às vezes ele não tem conhecimento, não sabe o que se aplica, ou então o cliente pode ser um pouco mais intransigente. Por que precisa de entrevista? Nada a ver, eu falo aqui só o que eu estou acreditando no que eu estou falando, que está tudo certo, né? Muitas vezes tem cliente que é assim, mas é interessante então que a gente determine, né? Coleta de dados. Depois análise dos dados, porque não adianta só a gente coletar, não adianta só a gente fazer pesquisa. Para a gente fazer pesquisa, a gente precisa entender o que a gente necessita. Então a gente faz a pesquisa com base no que a gente necessita. Então faz uma análise, eu preciso dessas informações e dessas informações. Então eu vou fazer essas abordagens e essas abordagens, né? Vou fazer entrevista, questionário, lá. E aí eu determino. Aqui do orçamento do cliente eu só vou botar, né, coleta de dados. Depois, análise dos dados, que eu vou, né, tirar um tempo para mim receber todos esses dados, tabular ou organizar, entender o que esses dados estão trazendo para mim e depois, né, fazer um diagnóstico. Nesses casos, às vezes a gente pode pedir a opinião do cliente ou de alguém do marketing, alguma pessoa parceira, a equipe de design que trabalha conosco e tal. E aí a gente determina então esse diagnóstico. O diagnóstico, vários diagnósticos no caso, né? Um diagnóstico de público, um diagnóstico de concorrentes, um diagnóstico de posicionamento e aí por diante a gente vai criando esses diagnósticos para determinar tudo certinho. E aí, determinados, a gente vai fazer um alinhamento com o cliente. Certo? É importante que esses alinhamentos sejam feitos. Eu gosto de fazer sempre ao final de cada etapa, porque daí dá pra gente a certeza de que a coisa está indo certo. É como se fosse um KPI, né? um parâmetro de avaliação. Aí eu faço o alinhamento com o cliente e digo para ele assim, cara, então, o público que a gente determinou foi esse aqui. As pessoas que compram o teu produto são essas, os teus concorrentes têm essa abordagem aqui. Né? E para a gente se diferenciar, a gente tem essas possibilidades. Esse é o diagnóstico. É a mesma coisa que quando a gente vai no médico. O médico faz exames e diz pra gente, tu tem essa patologia aqui e para tratar precisa fazer tal coisa. Então a gente faz esse diagnóstico e faz o alinhamento com o cliente para que a gente continue falando a mesma língua. Vejam a diferença, né, de tu receber uma demanda e passar um orçamento só o preço, né, o preço condição de pagamento. Aqui a gente mostra para o cliente o trabalho que a gente vai fazer e como as coisas vão acontecer. E dá para ele também a possibilidade de participar e de dar as opiniões deles. Então, a gente vai fazer um estudo de demanda, vai fazer um briefing, vai fazer um estudo de público. Depois a gente vai oferecer para ele, teu público é esse aqui, tu quer adicionar mais alguma coisa, tu acha que alguma coisa está errado, vamos trabalhar por esse prisma, ou tu tem outro ponto de vista que a gente precisa levar mais em consideração. Então a gente alinha, então, a gente já entregou alguma coisa, não é que nem num processo que tu só dá o preço, daí ele aceita, daí tu volta lá para criar e depois de 2 semanas tu aparece com o produto pronto e não dá para entender como aquilo saiu do zero até como está agora. Então, assim fica um pouco mais bacana e dá mais segurança, tanto para você quanto para o seu cliente também, tá? Daí depois, então, dessa parte de pesquisa, né, e definição, alinhamento, ali a gente já tem um norte bem definido, né, com a anuência do cliente também. E aí a gente parte para o processo de criação, reunindo os insights que a gente tem, com base nas pesquisas, com base nas opiniões do público, com base naquilo que a gente determinou como relevante, faz essa reunião de insights, um mapa de afinidade, e daí por diante, e começa o processo de ideação, começa a tirar as ideias que são mais pertinentes. Isso aqui também entra dentro do escopo do Design Thinking, né? E faz o processo de ideação e define o que é mais viável. Aqui também pode entrar o cliente dentro do processo. Prototipa, faz as prototipações e as validações. Então, etapas específicas. A prototipação tem um tempo, né? A validação tem outro tempo. Então, a gente determinou as validações e a gente faz as validações com o público, com o cliente, né? Com os stakeholders que são responsáveis por essa parte. E
Pô, jogou no mundo, teve uma solução, pô, foi legal, não foi, isso aqui precisa ser arrumado, isso aqui não precisa ser arrumado. O protótipo não precisa ser tão fiel ao ponto de ser um produto já, né? Ele pode ser uma variação que serve para o uso. Pô, posso fazer um protótipo com uma embalagem, aqui no caso que a gente está falando, eu posso fazer um protótipo em relação à materialidade, à gramatura do papel, quantidade de empilhamento que ele comporta, o revestimento, essas questões. Depois eu posso fazer um protótipo em relação ao layout, a legibilidade das tipografias, os elementos gráficos que são necessários, as imagens, enfim, de uma forma geral, e a gente faz as validações disso, e as validações disso já vão dar para a gente o aceite do cliente. Pô, não, é isso aí mesmo, tá legal, o cliente gostou, o usuário que vai ter contato, o cliente que vai comprar vai levar aquela embalagem para casa também tá curtindo, bacana. Então, vamos só fazer os ajustes necessários e iniciamos o processo de implementação. Então vejam que aqui a gente acaba não tendo uma defesa criativa propriamente dita. A gente tem uma prototipação, a gente faz as validações, pode haver uma defesa criativa nesse momento aqui também. Defendeu, aprovou ou validou com o cliente, com os usuários, aí está na hora de a gente passar para o processo de implementação. Porque, pô, eu tenho um layout de embalagem, depois eu preciso aplicar esse layout de embalagem em uma série de produtos, digamos, né? O layout, nesse look que vai ser utilizado, essa identidade, vai ser utilizado em vários produtos. Tem embalagens de plástico, em latinhas, em garrafas, né? Enfim, a gente cria essas variações todas. E aí depois o processo de implementação, então eu separei aqui para vocês as aplicações do layout nos tipos de embalagens diferentes, toda a documentação que é inerente a essa embalagem para que o cliente consiga saber como ele vai se comportar depois que tu não estiver mais do lado dele, quais são os processos que são necessários, né? Como se fosse num desenvolvimento de marca, um brand book, né? Como essa marca vai se comportar no mundo. A mesma coisa vai funcionar para a embalagem também. Os orçamentos com os produtores, com gráficas, com montagens, com engenharia, essas partes todas. Aí o acompanhamento desse processo, né, de produção, para dar mais segurança para o cliente em relação a como esse material está sendo produzido e garantir a qualidade também, né? Fazer a gestão de qualidade desses ativos que a gente está criando. E aí, análise dos resultados na faixa de gôndola, como é que está funcionando, o que pode ser feito numa segunda etapa, se precisa de mais alguma coisa, a gente faz esse acompanhamento também, certo? E aí, ó, aqui tá tudo bem fácil de a gente fazer, né? Com um template aqui, a gente já fica mais tranquilo para fazer isso aqui. Daí aqui, ó, para cada atividade, então eu tenho a lista, né, com a data de início e a data de fim de cada atividade. Então vejam que a parte principal aqui é a parte de pesquisa, né, onde eu vou entender todos os cenários aqui, já vou tendo uma série de ideias que depois vão ser utilizadas na parte de ideação e vou entendendo todo o cenário. Então, um período de coleta de dados, um período de diagnóstico, 2 dias, análise de dados, 2 dias, diagnóstico, 1 dia, alinhamento com o cliente, uma reunião, 1 dia, aí depois reunião de insights, onde a gente vai tomar as ideias juntas com as ideias que vieram do alinhamento, o processo de ideação, definição de que a gente vai realmente fazer, e a prototipação, onde também tem um período maior de tempo aqui para a gente montar os layouts, né? Prototipação em relação à materialidade, layout, tudo vai depender da complexidade da embalagem ou da complexidade do projeto que vocês forem fazer em si, né? Depois a validação dessa embalagem, as validações, pô, vamos ver se ela vai funcionar na faixa de gôndola, vamos ver se ela vai funcionar, aí eu posso fazer um mock-up, eu posso fazer um boneco do material, eu posso para ver a questão de pegada, peso, essas questões todas, vou determinar aí no caso no meu projeto aqui, mais para a questão de entendimento do cliente. Os ajustes, que tem mais um pedacinho aqui, mais alguns dias para fazer os ajustes que são necessários. E as aplicações, documentação e daí por diante, né? Acompanhamento, análise, tudo descrito. Então, além de ser bem determinadas as coisas, ainda fica visual, facilita para o cliente compartilhar com a sua equipe, com o seu grupo de trabalho e
para a gente coordenar as ações e para o cliente também saber em que momento do projeto a gente está, né, e ter essa clareza maior, não ficar no escuro ao longo do tempo. Isso traz mais segurança para ele, né? Entre um projeto que é apresentado com um cronograma bem definido e um projeto que não é apresentado dessa forma, consequentemente esse projeto ele vai saltar aos olhos do cliente, ele vai facilitar um pouco mais o entendimento, vai dar mais segurança e confiabilidade também. Tá bom? Então isso aqui mostrando o diagrama de Gantt, como é que ele funciona. É bom que a gente determine o nosso processo criativo e organize o nosso processo em etapas de pesquisa, de entendimento, de criação e de validação das coisas, tá bom? Aí eu separei para vocês também a montagem do orçamento e cronograma em si, um documento, né? Porque a gente também não pode compartilhar com o nosso cliente um arquivo do Excel, né? Fica muito amador. Também não é legal compartilhar um arquivo no Word. Também não é legal a gente mandar por áudio no WhatsApp ou mandar uma mensagem no WhatsApp. Não é elegante, não é confiável. Então, a melhor forma de entregar um orçamento para um cliente é através de um documento. Hoje em dia, a gente pode entregar esse documento em PDF, eu acho que é até mais confortável. Não entreguem em Word, não entreguem em Excel, não mandem só um e-mail para a pessoa, mas criem um documento PDF, mandem por e-mail pelo documento PDF, compartilhem também nas redes sociais das pessoas, não no Instagram e tal, né? Mas, manda um e-mail para a pessoa com um orçamento, e manda a mensagenzinha lá pelo WhatsApp da pessoa. E aí, o orçamento que tu pediu eu já mandei pro teu e-mail, se tu quiser eu posso compartilhar contigo aqui também. Ele vai dizer, compartilha. Com certeza ele vai dizer compartilha. Daí tu joga ali também. Isso vai ajudar muito você, porque ele vai poder pegar esse material de uma forma mais fácil e vai ser mais fácil para ele compartilhar com as outras pessoas, vai mostrar a pessoa, o orçamento do cara ficou assim, olha só e tal, né? E uma outra coisa também, um orçamento de design gráfico, um orçamento de serviço de design gráfico já depõe a favor ou contra o designer, né? Então, caprichar na qualidade gráfica do material que você está entregando é fundamental, certo? É interessante que você capriche na montagem do layout para levar para ele a segurança de que tu vai fazer um bom trabalho. Se tu não está fazendo um serviço legal para ti, imagina para ele, o cara vai pensar. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui como eu fiz esse aqui, só para vocês verem. E vou deixar isso aqui também para vocês usarem como exemplo e tal, como base para vocês criarem de vocês depois, tá bom? Primeiro, né, a gente coloca no formato vertical, né, para que a pessoa consiga ler num celular e tal, e se ela quiser imprimir também, ela vai poder imprimir e deixa no formato de documento mesmo, tamanho A4, tá? Primeiro ponto é importante. Botar o nome da empresa e o nome do cliente requisitante, no rodapé deixar isso marcado em todas as páginas, é bem bacana, tá? Outra coisa, tome muito cuidado com isso, porque isso pode ser um fator determinante para criar uma animosidade entre você e o cliente. Cuidem para não escrever o nome nem do cliente, nem da empresa errado. O nome do cliente, o nome da pessoa é a coisa mais importante para ela. Todo mundo coloca-se em primeiro lugar. E o seu nome é a representação do seu próprio eu. Então, se você não escreve o nome da pessoa errado, o cara vai pensar, não tem compromisso comigo. Então, cuidado para não escrever o nome do cara errado, da pessoa, do requisitante ou da requisitante errado. O nome da empresa da mesma forma. Cuidado para não escrever o nome errado. Isso pode passar uma sensação negativa, pode dificultar que a pessoa compartilhe isso com os demais membros da equipe, pode gerar burburinho. É bem chato, tá? Então tomar bastante cuidado com isso. Depois coloquem um nome de vocês ou o símbolo que vocês utilizam para representação, o logo de vocês, né? E o site, caso vocês tenham, né? Para que as pessoas entrem em contato. Quem não tem um site, é legal pelo menos fazer um Linktree ali para ter um repositório de links ali a respeito das suas redes sociais, seu portfólio e daí por diante, tá? Embaixo, né, o título do material, cronograma e a data, mais ou menos aqui, só para deixar um material bacana e criar um peso balanço, tá? Cuidado para não encher de coisas, não precisa botar foto de vocês, como tem gente que bota no currículo e tal, né? Tentem deixar o mais sóbrio possível, porque o elemento fundamental desse material é o preço e a condição de pagamento. Mas tudo que vem antes serve para
garantir confiabilidade e trazer segurança para o cliente. Ele vai olhar primeiro para o final, ele vai receber todas as páginas, vai zapear, vai rolar até o final e vai ver o preço. E depois ele vai voltar com calma e vai entender tudo isso. Então é legal deixar as coisas também bem à mostra. Uma coisa que é importante que tenha no seu cronograma e orçamento é algum trabalho que você tenha feito. Como eu falei lá atrás, o serviço ele tem variabilidade, ele vai modificar de pessoa para pessoa. Então a gente pode utilizar isso como elemento positivo e personalizar o nosso orçamento, o nosso cronograma de acordo com a necessidade específica daquele cliente. Se é um cliente de um determinado nicho, eu vou colocar aqui no meu portfólio os elementos que são inerentes àquele determinado nicho. Eu estou aqui falando de embalagem, então eu vou colocar as embalagens que eu já fiz, as empresas que fazem embalagens para quem eu já trabalhei, né? Coisas que têm a ver com aquilo. Se eu não tenho nada daquilo de trabalho em específico, eu posso criar um mockup, um trabalho simulado para colocar um pouquinho do que eu faço, para mostrar do que eu sou capaz. Então deixa essa partezinha aqui com uma imagem, 2, 3, não precisa botar um portfólio inteiro, nem todo o processo, certo? Mas uma imagem do trabalho final, alguma coisa que fique bonita, bacana, que deponha a seu favor, e coloca uma breve descrição, um link se tiver, para o portfólio, para o Behance, para mostrar o passo a passo daquilo, como foi resolvido aquele problema. Isso é legal para garantir essa segurança, para mostrar, esse cara aí ele fez isso aqui, ele é legal, né? Apesar de que muitas vezes o cliente já te procura por conta do teu portfólio. Enfim, aí aqui a gente coloca no segundo passo, cronograma de orçamento, o nome da empresa, o título do projeto, o resumo do projeto aqui, no caso, tem que tomar o cuidado, né, gente, de fazer alguma coisa que realmente tenha propriedade. A gente não pode escrever errado, não pode escrever besteira, não pode encher linguiça, tem que ser objetivo. Desenvolver aqui um sistema de identidade visual para embalagens dos produtos da empresa X, visando um maior destaque na gôndola do supermercado e melhores experiências de relação de uso, tanto nas compras em loco quanto nos recebimentos por e-commerce. Certo? Então, essa é a demanda que o cliente me passou, é o que eu filtrei da demanda que ele me passou e o que a gente vai executar no projeto. Depois os objetivos, então, que a gente vai ter que atingir com esse projeto aqui, né? Com esse cronograma e esse orçamento que a gente está mostrando para ele. E no terceiro, os pontos fortes do produto, aumentar o apelo comercial do produto, melhorar a relação de uso e condicionamento do produto, criar uma ótima experiência de recebimento e garantir a integridade do produto na logística. Então esses são os nossos objetivos de projeto. Então, mais do que só entregar aquilo que ele pede, a gente vai determinar exatamente aquilo que é necessário que esse projeto tenha, para garantir um projeto com mais força, né? Um projeto interessante. Tá? Depois aqui a estrutura do projeto, determinar basicamente, fazer um resumo da estrutura do projeto, né? Um entendimento, né? A pesquisa de mercado para reunir insights e definir abordagens originais. Então, explicar o motivo de por que é necessário ter uma pesquisa. Depois, a parte de criação, explicar também a prototipação e validação do layout e as materialidades para garantir soluções eficazes, né? Então, depois a gente vai pesquisar os materiais que são melhores, se a gente vai manter o mesmo material, se tem uma outra solução no mercado, e a gente vai desenvolver uma criação que realmente seja original e precisa para os seus objetivos. E o processo de implementação também para deixar ele ciente de que tu não vai só criar uma coisa, jogar na mão dele e dizer te vira, né? Que você vai conseguir organizar as coisas para facilitar para ele também. Legal? E o tempo de execução aqui, no caso 12/3 a 6/5/2022, ou do ano que vocês estiverem vendo esse vídeo. Então, com essas etapas aqui, a gente já deu para ele uma certa noção do que vai englobar o projeto. Tá? E depois aqui eu vou especificar, eu sou um pouco mais específico ainda. No entendimento, ações imersivas para entender contextos, relações de uso, mercado, concorrentes, motivações de uso e aquisição. Por que a pessoa compra, quais são os concorrentes, por que ela compra o teu e não compra o outro, por que ela compra o outro e não compra o teu. Essas questões todas a gente vai fazer, então daí aqui eu coloco aquela primeira parte do diagrama de Gantt, né? A coleta de dados, o tempo que vai acontecer, a análise de dados, então vai mostrar para ele assim, o cara já determinou mais ou menos como as coisas vão acontecer,
né, ele vai ver como um ponto positivo e vai ser um ponto positivo para ti, porque tu consegue conciliar esse projeto com outros projetos que tu tenha, e à medida que o tempo vai avançando, a ideia é ter mais do que um, a gente não consegue estocar, então a gente tem que organizar o cronograma para que as coisas consigam ser conciliadas, né? Daí depois a parte de criação, da mesma forma, desenvolvimento dos conceitos de layout, ajustando os propósitos, né? Vou fazer a descrição da criação específica para esse projeto, então veja que eu estou personalizando a minha metodologia para esse cliente. A gente não pode ter uma metodologia, né, que o passo a passo matador, que é uma coisa única para todo mundo. A gente cria de acordo com cada cliente para criar uma solução realmente efetiva para ele, né? Design é realmente isso, é resolver problema, né? E a parte de implementação, da mesma forma, eu detalho um pouco mais o que vai acontecer nessa etapa, o que eu vou entregar mais ou menos para facilitar. E depois eu deixo o cronograma de Gantt realmente marcadinho para ele ver aqui, para que ele possa acompanhar esse projeto, compartilhar com os outros, e facilita também, né, para ter um material visual, para que ele possa entender como as coisas vão acontecer, onde eu vou estar em cada etapa. Isso aqui ele pode colocar numa parede do estúdio dele, e a gente vai colocar no nosso também, para a gente ir ticando ou compartilhando com a equipe, organizando isso aqui depois dentro de um Kanban, no Trello, ou Asana, ou onde for que a gente for utilizar o nosso sistema de gerenciamento, para organizar as coisas, organizar os fluxos e saber onde a gente está e para onde a gente tem que ir e quem está fazendo cada etapa. No caso, a gente está trabalhando numa agência, tem um estúdio, enfim. Tá bom? Aí, beleza, agora a gente vai para a parte mais importante, que é a primeira parte, que ele viu a capa, chegou o orçamento, ele vai rodar para cá, certo? E aqui a gente tem que ser o mais direto possível, um mínimo de informação junto com o preço. O mais importante aqui é a gente determinar o que a gente vai entregar realmente, o valor que isso vai custar e como a gente consegue, como ele vai conseguir pagar isso. E mais uma informação a respeito da validade da proposta, enfim. Então eu separei aqui, ó. Então, sabendo que ele vai olhar primeiro o preço, a gente já deixa o preço destacado hierarquicamente para que ele possa realmente olhar direto para cá. Então vou olhar o preço, pau, orçamento, pau, 15 pau. Como é que eu posso pagar isso? 7,5 na entrada, restante 30, 60. Um primeiro cliente, né, é sempre legal a gente cobrar metade no começo do projeto. Tá? À medida que a gente tem mais relação com o cliente, a gente pode criar mensalidades e organizações diferentes, negociações. Isso a gente vai medir a febre com cada cliente, cada pessoa é diferente, né? Também tem aquela máxima que diz que todo mundo é honesto até deixar de ser. Né? Então a gente também tem que ter um pouco de jogo de cintura, né, nesse sentido de negociação. Não pode ser intransigente, né, mas também não pode ser muito bobão. Então a gente precisa organizar. Isso aqui vai ser negociado. A gente dá o melhor para a gente, né, o que pode ser mais legal para ajudar a fechar o projeto. Mas aí depois o cara, eu posso pagar 5K de entrada e depois eu fazer em 3 vezes porque está apertado aqui, não sei o que e tal. Né? Lembrando que a gente já tem mais ou menos uma noção de orçamento, porque ele já fez uma estimativa para a gente. É legal que a gente peça essa estimativa, para que a gente possa fazer um projeto alinhado com essa expectativa, né, de prazo e de orçamento. A gente não faz do nada, isso aqui vai custar tanto. Mas eu pensava que ia dar tanto. Né? Daí a gente não está alinhado com o nosso cliente. É interessante entender mais ou menos quanto ele tem para investir, qual é a perspectiva de investimento dele e o prazo que ele necessita daquilo. Tá? Trabalho sério se faz desse jeito, do outro jeito é pescaria. Tá? Então é mais interessante que nós tenhamos isso em mente para que a gente possa alinhar um projeto coerente. Depois que ele viu, né, o preço e como ele vai pagar, e a validade da proposta que está aqui pertinho, ele vai verificar, né, quais são as entregas, né, pelo que ele está pagando. Então, embalagem de transporte e logística, embalagem de venda, estudo de materialidade, estudo de condicionamento e precibilidade. Isso aqui é o final do final. Né? Tem aquelas outras entregas de estudos e tal, né? Diagnósticos, mas aquilo lá é no decorrer do processo para a gente chegar aqui. Isso aqui é o de palpável que ele vai receber. No caso, se fosse um site, seria a interface, seria o e-commerce, se fosse uma marca, seria o brand book e as aplicações e as embalagens, enfim, todo o contexto, uniforme, o que fosse tratado, né? E ele vai ver isso aqui, tem tudo isso aqui vai acontecer dentro de determinado prazo, as coisas vão acontecer assim, a gente vai ter reunião dia tal, A gente ofereceu segurança para ele, a gente deu para ele garantia de que a coisa vai acontecer num determinado tempo.
Isso é muito legal, né? Mesmo que, pô, às vezes o orçamento passou do escopo dele, do orçamento que ele tem, do valor que ele tem para investir, né? Aí ele vai querer, pô, será que não dá para a gente tirar um pouquinho disso aqui? Então a gente consegue também dizer para ele assim, ó, cara, se tu pode mexer um pouquinho aqui e ali e ajustar o orçamento, eu não preciso diminuir a minha hora, né? E aí a questão principal, né? Como é que a gente vai fazer esse preço? Com base na quantidade de horas que a gente vai gastar aqui, né? Se eu trabalho sozinho, eu sei que eu preciso de um determinado tempo para fazer determinada ação. E a minha hora é tanto, eu preciso determinar quanto custa a minha hora. A gente vai fazer um outro vídeo logo falando sobre como a gente quantifica o nosso valor de hora técnica, tá? Mas esse é o principal jeito. Outra forma é tabelando, uma marca tanto, um negócio tanto, um negócio tanto. Isso vai funcionar quando a gente for fazer uma licitação para o governo, né? Mas para trabalhar no relacionamento com o cliente, ou a gente vai ficar caro para algum, ou barato para outros, e quando a gente concorre por preço, a gente sempre vai estar trabalhando com um cliente que quer pagar menos. Não necessariamente é o melhor cliente, é legal a gente trabalhar com um cliente que quer usar o nosso serviço como investimento para ele ganhar mais dinheiro. Eu acho que é mais bacana seguir por essa vibe. Então aqui eu consigo determinar quanto é que vai custar a minha hora técnica, quantas horas eu vou investir, né? Quantos meses eu vou trabalhar, quanto que eu vou precisar receber para poder executar bem o meu trabalho, se eu vou precisar terceirizar alguma coisa e daí por diante. Então, essa é a forma que a gente encontrou para desenvolver um orçamento bacana, que traga segurança para o cliente, que facilite a abertura de novas contas para a gente, para que a gente consiga novos clientes e consiga gerar mais do que um serviço específico, mas um relacionamento bacana com o cliente, entregar efetividade, entregar qualidade, entregar excelência, né? Mapeando os pontos aqui a gente consegue entregar excelência no nosso material e facilita para a gente ir escalando o nosso negócio, né? Seja a gente freelancer, seja a gente líder de agência, dono de agência e daí por diante. Mais uma coisinha. A melhor data para entregar um orçamento para um cliente é na sexta-feira. Sexta-feira é o melhor dia, porque ele já está um pouco mais relaxado, já está pensando no final de semana, ele vai pegar aquele material, vai dar uma olhada, vai ver o preço e vai ter tempo para refletir. Geralmente, quando a gente entrega com um cronograma assim, ele pode pedir adequações de alguma coisa no cronograma, nas etapas, diminuir alguma etapa para diminuir o valor, né? E aí a gente vai poder argumentar com ele, cara, essa etapa aqui é muito importante, porque nessa etapa aqui eu vou fazer tal coisa e tal, né? Mas eu posso tirar um pouquinho dessa etapa aqui, e aí a gente negocia, a gente organiza as coisas, reorganiza se for necessário, né? Para ele também se sentir contemplado. E isso acontece melhor quando a gente dá um tempinho para ele pensar sem pressão, né? Então, a gente deixou determinado ali que são 15 dias, né? O mínimo de 15 dias tá um bom tempo para a inspiração daquela proposta. E aí a gente volta na terça, na quarta-feira e diz, ei, como é que foi? Gostou do orçamento? Tem alguma dúvida? Eu posso te ajudar? Sempre se manter do lado do cara, né? Do lado do teu cliente, em vez de estar numa sensação de embate, é legal tu caminhar do lado dele. Pô, teve alguma dúvida em relação ao orçamento? Posso te ajudar com alguma coisa? Também não esperar que o universo faça tudo pela gente, né? É legal a gente ser ativo nesse processo de negociação. Então, mandou o orçamento, esperou 2, 3 dias, manda uma mensagenzinha, faz uma ligação, né? Curte uma fotinho do cara lá para dizer que, pô, tô aqui, certo? Para gerar essa interação de novo e tirar as dúvidas caso sejam necessárias. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa comenta aqui embaixo, vamos trocar ideia. E não esquece de seguir a gente, compartilhar com os amigos. É isso aí. Um abraço e até mais.